Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Araújo. Hoje, com mais uma aulinha de física, vamos estudar dois exercícios falando sobre gráficos do movimento uniforme. Veja só, o movimento uniforme é aquele em que a velocidade ela é constante em todo o intervalo de tempo, por isso chamado de velocidade média. Nós vamos poder entender isso já já com os exemplos que eu estarei colocando aqui para vocês. Só que cuidado para não se confundir. Os alunos acabam se confundindo quando vão ali identificar o gráfico de um movimento uniforme, porque veja só, dentro desse conteúdo que eu estou explicando, o exercício sobre gráficos do movimento uniforme, eu estou colocando aqui uma reta crescente. E aí você pode perguntar, bom, professor, eu ouvi falar, o professor me disse na aula que o gráfico do movimento uniforme é quando a reta está paralela ao eixo do tempo. Quando a reta do gráfico está paralela ao eixo do tempo, o movimento é uniforme. Nós vamos ver isso, eu vou mostrar por meio de 3 situações aqui para vocês. Mas antes eu quero dizer que isso que aparece aqui, esse gráfico, esta reta sendo crescente, você tem que notar que o gráfico que aparece aqui, ele não está dado na velocidade pelo tempo. Não é um eixo da velocidade por um eixo do tempo. É um eixo da posição, certo? Da posição S, que é dada em metros, pelo tempo. Então, nesse caso, esse gráfico vai servir para quê? Vai servir para você determinar a velocidade média. Ok? Se aqui tivesse velocidade, ao invés de posição que temos aqui, tivesse velocidade em metros por segundo, então de cara já saberíamos que não seria um gráfico de movimento uniforme. Mas repito, o gráfico dado aqui, ele está pela posição e o tempo. Ele é dado pela posição versus o tempo. Tá bom? Então, nesse caso, nessa situação, é quando o problema quer que você calcule a velocidade média. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quais são as 3 situações, né? E aí já vai lhe ajudar na próxima aulinha sobre movimento, gráfico do movimento uniformemente variado. Ó, bem rapidinho, a gente pode perceber que essas retas, as 3 retas, os 3 gráficos, estão em função da velocidade e o tempo. Nós temos o eixo da velocidade, que são todos em metros, e temos o eixo do tempo, que estão sendo todos dados em segundos. A gente pode ver aqui claramente que o gráfico do movimento uniforme é o terceiro. Esse terceiro é o gráfico do movimento uniforme. Por que ele é o gráfico do movimento uniforme? Porque a reta, o gráfico, ele está paralelo ao eixo do tempo, certo? Esse é o eixo do tempo em segundos. Observe que no instante zero, onde começaram a contar, a considerar o móvel, ele estava a uma velocidade a toda metros por segundo aqui, certo, gente? Ó, velocidade, metros por segundo. Então, veja que a velocidade era 5 metros por segundo. Após 2 segundos, a velocidade continua 5 metros por segundo. Passou-se 4 segundos e a velocidade continua 5. Passaram-se 6 segundos e a velocidade continua 5. O motorista desse carro, digamos, ele não acelera e nem desacelera. O movimento é uniforme. A aceleração aqui ela é nula, tá certo? Não está havendo a aceleração. A velocidade ela é constante. Por isso o eixo, por isso o gráfico vai ser sempre paralelo ao eixo do tempo. Agora, esses outros dois, dá para perceber de cara que eles são movimentos uniformemente variados. Movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade varia com o passar do tempo. Olha só, no instante zero a velocidade era 5 metros por segundo. No instante 0 segundos. No instante 2 segundos, a velocidade passou para 10. No instante 4 segundos, a velocidade passou para 15. Então, aqui está havendo uma aceleração. Além de podermos afirmar que esse movimento, que esse gráfico representa um movimento uniformemente variado, porque a velocidade está variando
com o passar do tempo, nós podemos também afirmar que esse movimento ele é um movimento uniformemente variado e ele é o que? Acelerado, ou seja, a sua velocidade ela é positiva. Ele está aumentando a velocidade, não diminuindo a velocidade, ok? E aqui também nós temos um outro caso, né, de movimento uniformemente variado. Você pode perceber que a velocidade varia com o passar do tempo. Ela começa aqui, ó, no momento 0 segundos, bom, esse é o gráfico do tempo. No momento 0 segundos, a velocidade era 8 metros por segundo. No momento 2 segundos, a velocidade, após 2 segundos, a velocidade do móvel passou para 4 metros por segundo, está diminuindo. E no momento 3 segundos, o móvel parou, pois a velocidade dele está zerou em 3 segundos. Então, nós podemos afirmar que esse movimento aqui, esse gráfico é um gráfico de movimento uniformemente variado, porque a velocidade ela está variando com o passar do tempo, e podemos dizer também que esse movimento ele é desacelerado, tá bom? Ele é desacelerado. Desacelerado porque a sua velocidade diminui com o passar do tempo. Nós temos aqui uma aceleração negativa. Agora nós vamos ver os dois exercícios que eu trouxe e que tirei um pouquinho de tempo para explicar essa confusão de gráficos, né, que alguns acabam cometendo. Então vejamos aqui, nós temos aqui uma questão de movimento uniforme, mas está aparecendo um gráfico crescente, né? E de acordo com o que nós vimos aqui nos exemplos anteriores, o gráfico de um movimento uniforme deve ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Porém, é quando nós estamos falando de um gráfico que está em função da velocidade versus o tempo. Aqui não. Aqui nós temos o quê? Nós temos um gráfico dado de acordo com a função posição versus o tempo. É dado pela função posição versus o tempo. Então, aqui, esse gráfico não vai ser usado para você dizer se é um movimento uniforme ou se é um movimento variado. Quando esse gráfico aqui aparece no movimento uniforme, é para você calcular a velocidade média. E é isso que o problema vai pedir. Veja só, o gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Bom, posição em metros e o tempo em segundos, beleza. Assinale a alternativa que indica corretamente a sua velocidade média, tá vendo? Ele quer a velocidade média. Então, vamos calcular a velocidade média. Como é que eu calculo velocidade média? Velocidade, ela é igual, a velocidade média é igual. Eu estou deixando um videozinho que explica o cálculo da velocidade média. Então, vocês assistam esse vídeo da velocidade média antes de acessar o vídeo do gráfico do movimento uniforme. A velocidade média ela é igual a quê? Ao espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, você vai considerar aqui o gráfico, né, inteiro, você pode considerar ele inteiro. Você vai considerar aqui o início, de onde o móvel saiu, e até esse ponto do gráfico. Então, vamos começar aqui pelo espaço. Lembrando que o gráfico a reta do espaço é essa daqui, a reta da posição. Então, a velocidade média vai ser igual. Qual é o espaço final? Olha para a reta. O gráfico é esse é o gráfico. Agora, eu estou querendo o espaço final nesse momento aqui. Nesse momento, o espaço, e é sempre procurado nesta reta da posição, o espaço está sendo quanto? 80 metros. Portanto, o espaço final é 80. Menos o espaço inicial. Olha só, em que instante, ou melhor, de que posição o móvel saiu? O móvel saiu da posição 20, ele partiu da posição 20 metros. Então, eu vou colocar que o espaço final é 20. Dividido, agora vamos para o tempo nessas duas situações também. O tempo final, lembrando que o eixo do tempo é o eixo das abscissas. É esse daqui, da horizontal. Então, eu vou considerar o tempo final como sendo esse tempo. Como sendo o que está de frente com este pontinho.
Portanto, nós temos aqui 20 segundos. 20 segundos. Menos o tempo inicial. Bom, ela começou, certo? Tudo começou na posição 20. Na posição 20, o tempo era o quê? Na posição 20, o tempo era 0 metros. Portanto, nós temos o tempo inicial 0, ou seja, ele partiu do repouso. Beleza? Continuando, velocidade média é igual a 80 menos 20, que dá igual a 60, dividido por 20. Nós temos, então, que 20 menos 0 é 20, né? Velocidade média vai ser igual a 60 dividido para 20. Dá para cancelar este 0 com esse. 6 dividido para 2 dá 3. 3 metros por segundo, pois nós estamos dividindo metros por segundo, tá bom? Portanto, a verdadeira é a letra A. Vamos agora para a segunda e última questão desse conteúdo, que diz o seguinte, ó. Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de movimento apresentado. Ó, de acordo com o início do vídeo, você já de cara percebe que esse gráfico aqui, ó, esta reta que está vermelha, esse é o gráfico que levamos em consideração, ele está se referindo ao movimento uniforme. Por quê, gente? O que eu disse no início da aula? Porque o gráfico está paralelo ao eixo das abscissas, ao eixo do tempo, tá bom? Portanto, nós não temos dúvida de que este gráfico é o gráfico de um movimento uniforme, porque o gráfico que temos aqui está em função da velocidade versus o tempo. Então, se no gráfico onde nós estamos trabalhando a função velocidade versus o tempo, e esse gráfico aparece paralelo ao eixo X, ao eixo das abscissas, que no caso aqui é o eixo do tempo, então nós podemos afirmar que este movimento é uniforme, porque a velocidade ela não varia com o decorrer do tempo, ela não muda. Ó, vamos considerar aqui que bem aqui sejam 10 metros por segundo. Passaram no momento 0, a velocidade era essa. No momento 2 segundos, a velocidade continua 10. Ó. No momento 4 segundos, a velocidade continua 10. 6 segundos, continua 10. 8 segundos, a velocidade continua 10. Portanto, nós temos um movimento uniforme, velocidade é constante, tá certo? Então, já sabemos que será uma dessas duas aqui, ó, que começa com movimento uniforme. Agora, como saber se é progressivo ou retrógrado? É progressivo quando essa velocidade é positiva. E quando é que a velocidade é positiva? Ora, se o eixo da velocidade é o eixo vertical, então o movimento vai ser progressivo quando essa reta estiver acima do eixo das abscissas, ou seja, do lado positivo da reta da velocidade. Agora, quando essa reta estiver abaixo, aí nós podemos dizer que ali nós tratamos de um movimento uniforme retrógrado. Por exemplo, ó, aqui um gráfico dado em função da velocidade versus o tempo. Digamos que aqui esteja em metros por segundo e aqui em segundos. E agora nós temos uma reta que está representando o movimento uniforme e está abaixo do eixo das abscissas. Olha, aqui é um movimento uniforme, porque a velocidade ela é constante, ela não muda. Com o passar do tempo, ela continua sendo a mesma. Só que essa velocidade está abaixo do zero. Então, essa velocidade ela é negativa, portanto, o movimento é retrógrado. Tá certo? Então, aqui, nesse caso, nós temos um movimento uniforme e progressivo. Uniforme, porque a reta é constante, está paralela ao eixo das abscissas. E é progressivo, porque essa reta ela está acima do eixo das abscissas. Beleza? Então, até a próxima aula. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar com seus colegas.